Você já percebeu como certas situações parecem ter um poder enorme sobre nós, mas quando escolhemos não dar atenção, pouco a pouco elas perdem a força? O budismo nos ensina uma verdade simples e libertadora: tudo que você não alimenta, enfraquece. Não importa se é um pensamento negativo, um hábito destrutivo ou até mesmo um relacionamento carregado de dor. Sem a energia que você oferece, isso inevitavelmente se dissolve com o tempo. Muitas vezes, acreditamos que o sofrimento nasce apenas do que acontece fora de nós. Alguém que nos ofende, uma oportunidade perdida, um plano frustrado. Mas, na visão budista, a dor não se sustenta sozinha. Ela só se prolonga porque, de alguma forma, continuamos alimentando-a com pensamentos, emoções e histórias repetidas em nossa mente. É como uma fogueira. Se o fogo começou, ele pode ser intenso, mas se ninguém acrescenta lenha, cedo ou tarde se apagará. Porém, quando trazemos mais lenha, que no caso são as lembranças, os ressentimentos, as comparações ou a necessidade de controle, esse fogo volta a arder, cada vez mais forte. Nesse ponto, é importante entendermos o que significa alimentar algo. Não estamos falando apenas de ações concretas, mas também de como oferecemos nossa atenção, nosso tempo e, principalmente, nosso foco mental. Cada vez que você revive uma mágoa, repete mentalmente uma discussão ou insiste em controlar aquilo que está fora do seu alcance, você está dando combustível ao sofrimento. O apego nasce justamente desse ciclo de alimentação constante. Quanto mais você dá energia a algo, mais ele cresce dentro de você. Por isso, o desapego não é fugir nem rejeitar. É simplesmente parar de dar energia ao que não merece espaço no seu coração. Imagine que você carrega em suas mãos uma corda. Do outro lado dessa corda, há um peso enorme, difícil de arrastar. Quanto mais você segura, mais pesado fica. Mas se você soltar a corda, não precisa lutar, não precisa vencer, basta soltar, e a carga não está mais com você. O desapego é isso, não é destruir o peso, é simplesmente não segurar mais o que te prende. O mestre budista Thich Nhat Hanh dizia que a dor pode ser comparada a uma semente. Se você rega essa semente com pensamentos negativos e ressentimentos, ela brota, cresce e ocupa seu jardim interior. Mas se você não a rega, se não dá atenção, ela não tem como se desenvolver. Ao contrário, quando você rega sementes de alegria, compaixão e serenidade, é isso que floresce em sua vida. Na prática, isso significa perceber que nós mesmos sustentamos muitos dos nossos sofrimentos. Um comentário ofensivo, por exemplo, pode durar segundos. Mas se você repete esse comentário em sua mente por dias, semanas ou até anos, é você quem está alimentando uma ferida que poderia ter cicatrizado muito antes. O desapego, nesse sentido, não é frieza nem indiferença. Pelo contrário, é um ato de sabedoria e compaixão consigo mesmo. É como dizer: não vou mais gastar minha energia preciosa mantendo viva uma dor que não me serve. A arte de não alimentar não é uma negação da realidade, mas um redirecionamento da energia. Você não finge que algo não aconteceu. Você reconhece, sente, acolhe. Mas depois de reconhecer, escolhe não dar continuidade, não repetir, não carregar. É como observar uma nuvem passar no céu. Você a vê, mas não precisa segui-la até o fim do horizonte. No cotidiano, podemos observar quantas vezes alimentamos desnecessariamente coisas que poderiam simplesmente se dissolver. Uma discussão no trânsito, por exemplo, termina em segundos, mas pode virar assunto para o dia inteiro. Uma crítica recebida no trabalho pode virar a lente pela qual você enxerga todo o seu valor. Um relacionamento do passado pode seguir ativo dentro de você, não porque a pessoa ainda esteja presente, mas porque você segue alimentando lembranças e ressentimentos. O budismo nos convida a compreender que tudo é impermanente. Nenhuma emoção, nenhuma dor, nenhum apego tem existência eterna. O que os mantém é a repetição da nossa energia sobre eles. Não alimentar é permitir que a impermanência faça o seu trabalho. E aqui surge uma reflexão poderosa. Se aquilo que você não alimenta perde força, o contrário também é verdade. Tudo que você alimenta, cresce. Por isso, esta primeira chave para compreender o desapego é um convite a olhar para dentro e perguntar: o que tenho alimentado em minha vida? Quais dores ou padrões ainda crescem porque eu sigo regando-os?
Talvez você perceba que há mágoas que ainda vivem em você não porque alguém as mantém, mas porque você mesmo continua oferecendo espaço. Talvez haja medos que parecem tão grandes porque você os revisita mentalmente todos os dias. Ou expectativas que se tornaram prisões, apenas porque você insiste em segurá-las. Não alimentar é um caminho de coragem, porque exige que você abra mão do controle. Exige que você confie na natureza da vida, que sempre segue em movimento. Quando você não coloca energia em algo, naturalmente isso enfraquece e se dissolve. E então, a sua energia se torna livre para ser direcionada para o que realmente importa. A serenidade, a compaixão, a clareza interior. Antes de seguirmos, faça um breve exercício. Feche os olhos por um instante e traga à mente algo que você tem alimentado há muito tempo. Pode ser uma lembrança dolorosa, uma preocupação recorrente ou até um desejo que não se concretizou. Observe como isso se apresenta no seu corpo. Tensão, ansiedade, peso no coração. Agora, imagine que você simplesmente não precisa mais oferecer energia a isso. Como se estivesse deixando de regar uma planta que já não faz sentido estar no seu jardim. Respire fundo e sinta o espaço que se abre dentro de você. Essa é a lei do não alimentar, um princípio de desapego que não exige luta, apenas consciência e escolha. Se antes refletimos sobre o poder de não alimentar, agora vamos aprofundar no movimento inverso. Tudo que você alimenta, cresce. Essa é uma das chaves mais poderosas do budismo, porque nos lembra que nossa mente é como um jardim. Se escolhemos plantar e regar sementes de raiva, medo e apego, colhemos sofrimento. Mas se escolhemos alimentar a compaixão, a paciência e a sabedoria, inevitavelmente colhemos paz. O Buda ensinava que cada pensamento, cada emoção, cada intenção é como uma semente que cai em nosso campo interior. Algumas sementes já estão lá desde sempre, sementes de alegria, amor, clareza. Outras são sementes de dor, de ressentimento, de desejo insaciável. A pergunta essencial não é quais sementes existem, mas quais você decide regar todos os dias. Imagine uma pessoa que, ao acordar, começa o dia repetindo mentalmente preocupações. E se algo der errado? E se eu não for suficiente? E se tudo der problema? Essas são sementes de insegurança e medo sendo regadas desde o primeiro instante da manhã. Naturalmente, ao longo do dia, esses pensamentos se tornam árvores frondosas, ocupando espaço e sombra dentro da mente. Agora imagine alguém que, ao acordar, respira fundo e pensa: que eu possa viver este dia com serenidade. Que eu encontre sabedoria em cada desafio. Que eu leve compaixão para os que cruzarem o meu caminho. Essas são sementes de luz sendo regadas, e é esse jardim que florescerá. O budismo nos ensina que a mente tem um armazém infinito de sementes. Algumas delas você não escolheu plantar, são frutos de experiências passadas, de influências da família, da sociedade, de outras vidas. Mas a regra é sempre escolha sua. Quando você escolhe focar em algo, repetir, pensar, sentir, está regando uma semente específica. E essa semente, inevitavelmente, crescerá. Aqui entra a importância da consciência. Muitos de nós alimentamos sementes negativas sem perceber. Repetimos histórias internas que reforçam nossa dor. Julgamos a nós mesmos constantemente, acreditando que isso nos motivará a melhorar. Mas, na verdade, estamos apenas fortalecendo as sementes de autocrítica e de insuficiência. A consciência é como uma luz que ilumina o jardim. Quando você percebe que está regando a semente errada, pode simplesmente parar. Não há necessidade de lutar contra ela, apenas de mudar sua atenção. Se você regava ressentimento, pode começar a regar compreensão. Se estava nutrindo medo, pode respirar fundo e trazer confiança. Se estava preso ao apego, pode alimentar aceitação. O mestre Thich Nhat Hanh dizia: a atenção plena é a água que rega as sementes da alegria e da paz em nós mesmos. Isso significa que, quando você pratica a presença, está escolhendo quais sementes quer fortalecer. E é aqui que nasce o verdadeiro poder. Você pode transformar completamente sua vida escolhendo conscientemente o que alimentar. Mas alimentar algo não é apenas questão de pensamento. Envolve também nossas ações e nossas palavras.
Cada vez que você se envolve em fofocas, está regando a semente da discórdia. Cada vez que responde com gentileza, rega a semente da compaixão. Cada vez que busca pequenos prazeres imediatos para fugir da dor, rega a semente do apego. Cada vez que medita, respira ou silencia, rega a semente da clareza. Na prática, cultivar esse tipo de consciência significa perguntar a si mesmo, várias vezes ao dia: o que estou alimentando agora? Ao repetir uma reclamação, você pode se perguntar: isso está regando qual semente dentro de mim? Ao reviver uma discussão, pergunte: que jardim estou nutrindo? Ao se esforçar para enxergar o lado positivo de uma situação difícil, pergunte: será que estou escolhendo regar a semente da paciência e da resiliência? O ponto central aqui é que você não precisa eliminar todas as sementes negativas que existem dentro de você. Isso seria impossível, porque fazem parte da experiência humana. Mas você pode escolher não regá-las. Pode reconhecer que estão ali, sorrir para elas com compaixão e simplesmente redirecionar sua energia para aquilo que deseja cultivar. É como ter duas plantas no mesmo vaso. Uma é o medo, a outra é a confiança. Se você sempre rega o medo, é ele que crescerá, ocupando todo o espaço. Mas se começar a regar a confiança, pouco a pouco ela se fortalece, floresce e o medo perde terreno. O medo não precisa ser arrancado à força, basta deixá-lo sem água, sem atenção, e ele naturalmente enfraquecerá. Esse ensinamento muda profundamente a forma como lidamos com a vida. Muitas vezes, tentamos combater pensamentos e emoções negativas com força, como se estivéssemos em guerra contra nós mesmos. Mas o budismo nos mostra um caminho mais compassivo. Não lute contra a escuridão, apenas acenda a luz. Não lute contra as sementes ruins, apenas regue as boas. Agora, reflita por um instante. Quais sementes você tem regado mais em sua vida? São as sementes da gratidão, da confiança e da serenidade, ou as sementes da ansiedade, da raiva e do apego? Talvez você perceba que parte do seu sofrimento não vem de fatores externos, mas daquilo que você escolhe nutrir interiormente todos os dias. Essa percepção é libertadora, porque coloca o poder de transformação em suas próprias mãos. Você não precisa esperar que o mundo mude para ser feliz. Pode começar agora, escolhendo conscientemente quais pensamentos, emoções e atitudes deseja alimentar. Assim, o desapego não é apenas deixar de regar o que não serve, mas também aprender a regar o que fortalece. Não é apenas parar de oferecer energia ao sofrimento, mas escolher dar energia à paz. E quando fazemos isso, nossa vida se transforma profundamente, porque começamos a viver não como vítimas das circunstâncias, mas como jardineiros conscientes do nosso próprio destino. Se até aqui refletimos sobre como tudo que você alimenta cresce, chegou o momento de mergulhar em uma dimensão ainda mais profunda. O desapego não é ausência de amor ou de interesse, mas uma forma poderosa de cortar o alimento do sofrimento. No budismo, desapegar não significa abandonar responsabilidades, relações ou sonhos. Significa simplesmente deixar de se prender a eles como se fossem a fonte única da sua felicidade. Quando você solta essa ilusão, o sofrimento perde a sua principal nutrição. É como cortar a raiz de uma planta. Sem o que a sustenta, ela naturalmente começa a enfraquecer. O sofrimento emocional, muitas vezes, nasce do apego às expectativas. Queremos que a vida siga o roteiro que criamos em nossa mente. Desejamos que as pessoas nos tratem de determinada forma. Queremos controlar os resultados. E quando as coisas não saem como imaginamos, a dor surge. Essa dor não vem do que acontece fora, mas do alimento que damos internamente às nossas expectativas não atendidas. O Buda ensinava que a origem do sofrimento está no desejo e no apego. Mas veja, não é o desejo em si, e sim o apego a ele. Você pode desejar prosperidade, amor, saúde. Isso é natural. O problema surge quando você acredita que só poderá ser feliz se possuir exatamente aquilo, daquele jeito, naquele momento. Esse apego é o que alimenta a frustração. O desapego, portanto, é como um jejum espiritual. Você decide não alimentar o que rouba sua paz. Por exemplo, quando alguém o critica, sua mente pode se apegar à ideia de que precisa provar o contrário. Se você alimenta esse pensamento,
Passa dias ou semanas nutrindo raiva e ressentimento. Mas se pratica o desapego, você percebe a crítica, respira, não a alimenta e a deixa passar. O fogo da raiva, sem lenha, não se sustenta. Outro exemplo é o apego às dores do passado. Muitas vezes, sem perceber, alimentamos mágoas antigas, repetindo histórias e ressentimentos. Cada vez que lembramos, regamos a semente da dor. O desapego aqui é um gesto de liberdade. Não preciso mais regar isso. Já sofri o suficiente. Deixo que seque. Isso não significa negar o que aconteceu, mas recusar-se a alimentar o sofrimento além do necessário. É importante entender que o desapego não mata os sentimentos nobres. Ao contrário, ele os fortalece. Quando você deixa de se apegar a alguém, pode finalmente amá-lo com mais autenticidade, porque não o prende às suas expectativas. É como segurar um pássaro. Se você o aperta, ele se machuca. Se você o solta, ele pode voar livremente, mas ainda assim pode pousar em suas mãos. O desapego é esse espaço de liberdade que dá mais vida ao amor. Uma metáfora comum no budismo é a do carvão em brasa. Quando você se apega ao ódio ou à mágoa, é como segurar um carvão aceso na intenção de jogá-lo em alguém. Mas enquanto segura, é você quem se queima. O desapego é o ato de abrir a mão e deixar cair esse carvão. A dor não desaparece instantaneamente, mas cessa a queimadura contínua. Praticar o desapego não é um gesto único, mas um hábito cultivado. Ele começa nas pequenas coisas do dia a dia. Quando você não responde imediatamente a uma provocação. Quando solta uma discussão porque percebe que a paz vale mais do que estar certo. Quando não alimenta o desejo de ter sempre mais, mas pratica gratidão pelo que já tem. Quando aprende a observar pensamentos sem segui-los como se fossem ordens. Esses gestos simples são como fechar a torneira que alimenta o rio do sofrimento. Pouco a pouco, ele seca. O desapego não acontece de um dia para o outro, mas a cada vez que você decide não alimentar o que o machuca, está treinando sua liberdade interior. É preciso lembrar que desapegar não é passividade. Não significa aceitar abusos, injustiças ou desleixo. Pelo contrário, o desapego dá clareza para agir sem estar preso a emoções que distorcem sua visão. É como atravessar uma tempestade sem se deixar arrastar pelo vento. Você continua caminhando, mas não se deixa consumir. Os mestres budistas dizem que o desapego é como soltar uma corda que o estrangula. Muitas vezes seguramos essa corda com força, acreditando que é o que nos mantém vivos. Mas, na verdade, é ela que nos sufoca. O ato de soltar é assustador no início, porque nos acostumamos ao peso do apego. Mas, com o tempo, percebemos que só assim conseguimos respirar em plenitude. Talvez uma das práticas mais belas do desapego seja a aceitação. Quando aceitamos que a vida é impermanente, que tudo muda, que nada dura para sempre, soltamos a ilusão de controle. Essa aceitação é como uma chave que abre a porta da liberdade. Quando você não exige que tudo seja permanente, aprecia com mais profundidade o que existe agora. E, quando a mudança chegar, você a acolhe sem desespero. O desapego, portanto, não é vazio. Ele abre espaço para o novo. Quando você para de alimentar a dor, nasce em você a possibilidade da paz. Quando deixa de alimentar a raiva, cresce em você a compaixão. Quando não alimenta o apego, floresce a liberdade. É nesse ponto que entendemos: o desapego não é um sacrifício, mas um presente que damos a nós mesmos. Ele não rouba nada da nossa vida. Ao contrário, devolve aquilo que já era nosso por direito: a serenidade. E essa serenidade é o alimento que sustenta o verdadeiro florescer da consciência. Depois de refletirmos sobre como tudo perde força quando não é alimentado e como o desapego é a chave que corta a raiz do sofrimento, chegamos à parte mais importante: como trazer essa sabedoria para o dia a dia. O budismo nos ensina que o caminho da libertação não está em grandes gestos isolados, mas em pequenos atos diários de consciência. É como uma prática silenciosa que, pouco a pouco, vai moldando a mente e transformando a vida. O primeiro passo é observar os pensamentos. Perceba, nem todo pensamento precisa ser seguido. Quando surgir uma ideia de preocupação, de raiva ou de apego,
Você pode simplesmente observá-la, sem alimentá-la. É como assistir a nuvens passando no céu. Elas aparecem, mas você não precisa agarrá-las. Essa simples prática já começa a enfraquecer os ciclos de sofrimento. O segundo passo é praticar a impermanência. Tudo muda. Nada é fixo. Quando você internaliza essa verdade, aprende a apreciar o momento presente sem se apegar a ele, e também aceita as mudanças sem tanta resistência. Isso não significa ser frio, mas ser realista. A vida é movimento, e a liberdade nasce quando fluímos com ela em vez de lutar contra. O terceiro passo é escolher conscientemente o que alimentar. Pergunte-se: este pensamento, este hábito, esta relação, está me nutrindo ou me drenando? Se estiver drenando, não alimente mais. Se estiver nutrindo, regue com presença e gratidão. Assim como no jardim, é sua escolha regar as flores ou as ervas daninhas. Outra prática essencial é soltar expectativas. Muitas vezes, sofremos porque criamos imagens rígidas de como as coisas deveriam ser. Mas quando abrimos espaço para o inesperado, deixamos de lutar contra a vida e passamos a caminhar com ela. Isso não significa abandonar metas, mas sim caminhar leve, sem carregar o peso do tem que ser assim. Por fim, o desapego se manifesta na aceitação amorosa. Aceitar não é desistir, é reconhecer a realidade como ela é, sem máscaras. Quando aceitamos, paramos de desperdiçar energia resistindo ao que já está posto e podemos agir de forma mais lúcida. É desse espaço de aceitação que surge a verdadeira força para transformar. O desapego não é algo distante ou inalcançável. Ele se constrói no cotidiano, nas escolhas simples. Não alimentar a raiva quando alguém o provoca. Não alimentar o medo quando a incerteza aparece. Não alimentar a carência quando busca amor. Não alimentar o orgulho quando deseja estar sempre certo. Cada vez que você escolhe não alimentar, está praticando desapego. E cada prática o aproxima da paz que o budismo aponta como verdadeiro refúgio. O mais belo é que, quando você deixa de alimentar o que enfraquece, automaticamente fortalece o que liberta. Ao soltar a raiva, abre espaço para a compaixão. Ao soltar a mágoa, permite que o perdão floresça. Ao soltar o apego, encontra a liberdade. E assim, pouco a pouco, a vida se torna mais leve, mais silenciosa e mais verdadeira. Porque no fundo, a sabedoria budista nos lembra, não é o peso da vida que nos sufoca, mas sim aquilo que escolhemos segurar. Portanto, lembre-se sempre, tudo perde força quando você não alimenta. Solte, desapegue e encontre dentro de si a paz que nenhuma circunstância pode roubar. Esse é o verdadeiro caminho da liberdade interior.